Olá, boa tarde a todos. Me chamo Lucas, sou do Centro Universitário do Rio São Francisco e o tema do meu trabalho é Entre o uso popular e a regulamentação médica, a trajetória etnobotânica da cannabis sativa L no Brasil. Para começar, seria interessante definir o conceito de etnobotânica, que seria o estudo das relações entre grupos humanos e recursos vegetais, ou seja, abrange aí significados muito além do que apenas suas propriedades biológicas. Entre um ótimo exemplo se destaca a cannabis sativa L, uma planta altamente versátil, utilizada há milênios de anos atrás, sendo descrita em compêndios médicos muito antigos, tendo aí sua utilização cultural e terapêutica. No Brasil, a sua introdução ela ocorre ainda no período colonial, sendo que a história do nosso país está como quase intimamente ligada a essa planta. Ela chegou por populações africanas escravizadas e acabou se disseminando entre os povos indígenas, que acabaram cultivando ela. Entre suas aplicações históricas, podemos destacar as fibras, que foram utilizadas na produção de tecidos, cordas e papel, além de que as caravelas portuguesas essas embarcações eram feitas de cânhamo. E essa percepção empírica de efeitos terapêuticos e rituais contribuiu para que a planta fosse considerada tão importante. Dito isso, o objetivo desse trabalho é analisar, sob a perspectiva da etnobotânica, o uso popular e medicinal de cannabis sativa L no Brasil. É uma revisão narrativa da literatura histórico-descritiva. O período de busca foi feito em fevereiro a março de 2026, nas bases de dados Cielo, PubMed, Science Direct e Google Scholar, utilizando escritores cannabis medicinal, etnobotânica, Brasil e história. Foram selecionados artigos completos em português, inglês ou espanhol, que abordassem esse contexto histórico, social e terapêutico no Brasil. Foram excluídos estudos farmacológicos, experimentais ou sem contexto sociocultural, resultando em um total de 9 artigos. Percebe-se por esse quadro que a cannabis sativa ela teve três grandes fases no Brasil, que seria o colonial, que seria a introdução dessa planta ao nosso país e seu uso. O início do século XX, em que essa planta passou a ser um novo significado. E o século XXI, em que ela foi reinterpretada. Ela foi trazida, então, por escravizados, por isso esse nome fumo de Angola. Foi utilizado aí em ritos, como o catimó, predominante no Nordeste. E ela também, na cannabis medicinal, foi utilizada como cigarrilhas grimalte, como é possível ver na imagem, utilizada para insônia, catarro e asma. Porém, no início do século XX, houveram políticas, né, proibicionistas, influenciadas, por exemplo, pela Conferência do Ópio, e criminalização, porque foi ligada a populações marginalizadas de origem africana, sendo aí originais discursos de ameaça moral e desordem. Já no século XXI, ela foi repaginada por evidências clínicas e demandas sociais, marcando aí marcos regulatórios, como fabricação de óleos e afins, para seu uso terapêutico. Então, considera-se, né, que a trajetória ela supera a análise biológica e que a distinção entre droga e medicamento é histórica e contextual. E a regulamentação atual ela marca a transição da marginalização para a evidência científica, seu uso científico. As referências utilizadas e agradeço a atenção.